Muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Absolute Bread, muito além do pão. Eu sou André Beleze, eu sou padeiro artesanal e eu quero hoje fazer um teste de alimentação do nosso fermento natural. Vamos alimentar o nosso fermento natural com farinhas diferentes para ver o resultado que vai gerar no resultado final desse fermento, tá? Nós não vamos fazer o pão, apenas vamos alimentar o fermento para tirar o que? Conclusões, né? Que farinhas diferentes vão gerar resultados diferentes. E na prática nós vamos ver como que isso vai funcionar. Nós vamos fazer uma alimentação e vamos ver o desempenho desse fermento. Vamos ver como que ele vai reagir, né? Como o fermento A vai reagir diferente do fermento B. Ou seja, como que a farinha A vai se comportar e como a farinha B vai se comportar. Qual que vai ser a velocidade de crescimento, qual que vai ser a velocidade da queda e a sua força enzimática, tá bom? Então o teste é muito simples, tá? Nós já vamos começar e eu só quero mostrar aqui uma informação no meu quadro que eu coloquei, que é justamente teste, tá? De alimentação com farinhas diferentes. Então para isso nós vamos utilizar duas farinhas. Eu não vou dar o nome dessas farinhas, tá bom? Eu apenas nomeei elas com farinha tipo, né, farinha A e farinha B. Sendo a farinha A uma farinha francesa, ou seja, uma farinha importada, tá? É considerada uma farinha branca, embora ela não seja totalmente branca, mas ela é considerada branca porque ela é refinada, tá bom? Sem aditivos e ela é moída num moinho de pedra. Tá bom? Já a farinha B é uma farinha nacional, é uma farinha tipo 1, branca, tá bom? Ela não tem, aliás, ela tem aditivos, tá? Ela é uma farinha que tem aditivos na sua composição, no seu melhoramento, é utilizado para poder corrigir essa farinha. E ela é moída no moinho de cilindros, onde a maioria das nossas farinhas nacionais são moídas, tá ok? Então esse aqui é só uma informação básica e agora nós vamos para o nosso teste, vamos fazer a nossa manipulação, a nossa mistura, ok? Vamos lá. Bom, vamos dar início então à alimentação dos nossos dois fermentos para poder a gente depois fazer o nosso teste, nossa análise final, né? Então aqui eu nomeei, ó, farinha A, tá bom? Que é essa farinha, que é a nossa farinha importada, nossa farinha francesa, e esse aqui é farinha nacional, tá? Coloquei farinha B, tá bom? Para a gente não poder, né, misturar. Aqui está o meu fermento natural, que é o meu fermento mãe. Ele estava na geladeira, já tirei, né? Ele já saiu gelo, faz tempo que ele está aqui, ele está fraco, está precisando de comida, tá bom? Lembrando que a farinha que eu alimento ele não é nenhuma dessas duas farinhas, tá? A farinha que eu alimento ele é uma outra farinha, uma farinha orgânica, tá bom? Então, vamos lá. Já tem 50 gramas aqui, tá? De farinha pesado em cada um dos potes. E a alimentação vai ser 100%, ou seja, 50 de isca para 50 de água, minha água está aqui, e 50 de farinha, tá bom? Então aqui eu vou pegar 50 do meu fermento. Mostrando para vocês quantidades exatas, tá? Nem mais, nem menos. Vamos lá. Passou, né? Mas eu vou tirar um pouquinho. Um pouquinho. Pronto, 50. E agora eu já vou pegar o outro pote e pesar as outras 50. Tudo pesadinho, tudo certinho. 45, 50.
Até passou um pouquinho, né? Eu vou tirar. Vou tirar para não dar diferença, né? Não pode dar diferença. 49, 50, 51. Passou um pouquinho, 52. Agora deu 50. Então, temos aí. Tá dando uma diferença, né? 47. 49. É 1 grama, né? 1 grama só. Pronto. Bom, e agora? Agora eu vou misturar, tá? Então aqui eu vou pegar farinha A, mesma isca, tá bom? Aqui já está pesado, mas eu vou... Opa, perdão, já ia fazendo coisa errada. Primeiro é minha água. 50, 50. Vamos lá, mais um pouquinho. 49, 50. Tá bom? Então, 50. E agora eu coloco a minha... Agora eu vou dissolver. Então, ó, nossa mistura foi feita. Então, agora falta eu marcar essa daqui, né? Vamos marcar. Farinha B. E agora vamos analisar quanto tempo ela vai demorar para crescer. Os dois vão ficar na mesma temperatura. Tá ok? Deixa eu pegar esses dois potinhos. Eu vou tampar aqui, ó, esses potinhos. Os dois estão identificados. E depois nós voltamos com a análise final. Bom, já estamos com 2 horas e 40 minutos depois da alimentação dos nossos dois fermentos e eu vou mostrar o resultado para vocês agora. Já tem aproximadamente 2 horas que eles chegaram ao pico, tá bom? Ou seja, já tem aí 40 minutos que eles estão aqui da maneira que eu vou mostrar para vocês. Então, olha só, esse é o meu fermento com a farinha A e esse com a farinha B. Então, observando assim, aparentemente os dois estão, né, com o mesmo tamanho. E eu vou falar o que aconteceu. Esse daqui da farinha A, ele cresceu um pouquinho a coisa mais rápida do que esse, tá? Ou seja, ele chegou ao seu topo um pouquinho antes. Então ele foi mais rápido, tá bom? E ele cresceu, olhando, é coisa mínima, mas ele cresceu pouquinha coisa a mais do que esse aqui, tá? Então essas, por enquanto, são as duas diferenças aí. Ele cresceu mais rápido e ele cresceu também um pouquinho mais do que o da farinha B, tá bom? Então, por enquanto, temos aí uma atividade acelerada da nossa farinha A, que é a farinha, né, nossa farinha importada francesa, que ela tem um diferencial sim, tá bom? Então, isso é o que demonstra. Agora, o que eu quero ver? Quem é que vai descer primeiro, tá bom? Ou seja, quem é que vai se sustentar aqui em cima por mais tempo. Lembrando que já tem 40 minutos que os dois estão aqui, tá? Tem 40 minutos, vou mostrar novamente para vocês verem, tá bom? E agora eu vou posicionar a minha câmera de cima para vocês verem também que tem uma pequena diferença entre eles também, tá ok? Então vamos lá.
E aqui está os meus dois fermentos. Esse aqui do meu lado direito é o farinha A e esse é o farinha B, tá ok? E o que eu posso observar olhando aqui de cima é que esse meu fermento A, ele está com mais atividade, tem mais bolhas, ou seja, ele tem a quantidade de bolhas é maior. Tá? Ele tem mais bolhas aparentemente, tá? Do que esse aqui, que é o fermento com a farinha B. Então, essa aí é uma avaliação que eu estou fazendo aqui. E aparentemente esse meu fermento A, ele está mais firme ainda, tá bom? Ele está firme, com bastante bolhas, ou seja, mostrando que tem uma atividade enzimática maior do que esse com a farinha B, que parece demonstrar já estar um pouquinho mais fraco na sua atividade. Então isso é muito importante, você entender que farinhas, né, diferentes vai dar um resultado totalmente diferente no seu fermento e consequentemente vai dar um resultado diferente aonde? No seu pão, tá bom? Então isso é muito importante. O teste é para mostrar exatamente isso, que o seu fermento vai se comportar diferente, tá? Conforme a farinha que você alimenta ele. Então esse aqui, ó, alimentado com uma farinha francesa, uma farinha, né, importada, tá? Ele já tem aí uma característica diferente, tá bom? Tem muito mais bolhas, tá? As bolhas parecem ser mais fortes e resistentes também. Em relação a esse aqui com farinha B, uma farinha nacional, uma farinha relativamente um pouquinho mais fraca, tá? Então, por enquanto essa é a minha avaliação. Vamos aguardar agora para ver quem é que vai descer primeiro, quem que vai se sustentar aí por mais tempo no pico, tá bom? E qual que vai descer primeiro. E voltamos aí daqui a pouquinho. E agora vamos fazer a análise final dos nossos dois fermentos para vocês verem o que aconteceu. Bom, então temos aqui o meu fermento farinha A e o meu fermento farinha B. E vocês podem ver que é nítido que o nosso fermento farinha B, ele já desceu, tá? Ele já começou a descer, enquanto o meu farinha A, ele continua intacto no mesmo local, da mesma forma, tá bom? E aqui você observa pela marcação, tá? Observe, eu vou aproximar um pouquinho para você ver que tem uma marcação e justamente ele desceu, tá? Onde está aí essa marcação. Então, e o nosso fermento, ele continua intacto, tá? Ele não desceu, ele continua firme. E as bolhas estão até aumentando, estão ficando até mais fortes as bolhas dele. Então, para você ver que realmente tem uma diferença na farinha que você for utilizar para alimentar o seu fermento, tá bom? Então, o teste foi esse, justamente para você ver que tem diferença. Não é, vou usar qualquer farinha, que tanto faz, qualquer farinha serve. Não é assim que funciona. A farinha que você utilizar vai impactar na força do seu fermento e no resultado final do seu pão também, porque tudo que está refletindo aqui vai refletir no seu pão. Se ele subiu, tá? Olha que coisa interessante. O meu fermento farinha A, que é a nossa farinha importada, ele foi mais rápido, ele cresceu com maior força e ele continua ainda no pico, tá? Ou seja, ele tem maior força. Enquanto a nossa farinha B, ele retardou seu crescimento, foi um pouquinho mais atrasado e já desceu. Ou seja, a força dessa farinha é uma farinha realmente inferior a essa farinha, tá? E isso vai impactar o quê? Na fermentação do seu pão. Seu pão também vai ser diferente, seu pão também vai ter esses resultados e você vai precisar mudar os tempos de fermentação e isso vai influenciar em tudo, tá? Então isso é muito importante eu falar para você. Eu vou virar os dois aqui para vocês terem uma outra visão deles aqui, ó, da parte de trás, nitidamente como que um ainda está mais forte do que o outro e o outro já está descendo, já está perdendo a sua força, enquanto esse aqui ainda ele está
com a sua força bem ativa, ou seja, ele está bem forte, tá? E qual que é a minha intenção? Não é defender farinha importada, não é falar que farinha importada é melhor do que farinha nacional, tá bom? Não é isso, é justamente você entender a importância de você utilizar uma farinha com qualidade, com uma força enzimática, com um trigo de origem, tá bom? Uma farinha que não tem melhoradores, que não tem produtos químicos sintéticos, que isso vai impactar fortemente no resultado final do seu pão, tá certo? Então esse foi, olha, e ele parece que desceu até mais, tá? Um pouquinho mais. Então esse aí é o resultado, tá certo? Então, enquanto o nosso fermento, nossa farinha importada, ele ainda está forte, ainda está com a força enzimática, com a carga ativa, tá bom? Espero ter ajudado com esse vídeo, esclarecido as dúvidas em qual farinha utilizar para alimentar o meu fermento, porque de repente é uma dúvida que muitas pessoas têm. Qual farinha devo utilizar? Tenho que utilizar farinha forte, uma farinha importada, posso alimentar meu levain com qualquer farinha. Então você está vendo na prática o que acontece com uma farinha de menor qualidade, com uma farinha de baixa qualidade, né? Que vai ter uma influência aí no resultado final, tá certo? Então, muito obrigado por você assistir e até o próximo vídeo.